você está hospedando pensamentos que estão destruindo a sua vida. Você já percebeu que existem pessoas que são prisioneiras sem que ninguém as tenha colocado atrás das grades? Elas sorriem por fora, elas trabalham, elas cuidam da família, elas frequentam a igreja, mas por dentro elas vivem presas. Elas vivem presas ao medo, vivem presas à culpa, à ansiedade, à comparação, à rejeição. Já percebeu? E o mais assustador é que muitas vezes essas pessoas não percebem. Por quê? Porque elas se acostumaram a viver assim. Foi exatamente sobre isso que Deus falou por meio do profeta Jeremias. Existe uma pergunta em Jeremias 4 que, na minha opinião, é uma das mais profundas de toda a Bíblia. Uma pergunta que atravessa séculos e continua sendo feita para nós hoje. Deus pergunta: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Está em Jeremias 4,14. Não ignore a palavra hospedar. Ela muda completamente a forma como a gente entende esse texto. Porque hospedar não é simplesmente receber alguém. Hospedar é oferecer espaço, é preparar um quarto, é permitir que alguém permaneça. E foi isso que Deus perguntou ao povo. Até quando vocês vão continuar dando espaço para aquilo que está destruindo vocês? E essa pergunta não era apenas para Jerusalém, ela é para mim, ela é para você. Uma pergunta muito complexa. Pensa numa casa, tá? Pensou? Quando alguém bate à sua porta, você decide se essa pessoa entra ou não. Se ela entrar, você vai decidir quanto tempo ela vai ficar. Com os pensamentos acontece exatamente a mesma coisa. Você não controla todos os pensamentos que chegam, mas você controla quais deles vão permanecer. Nem todo pensamento vem de Deus. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Nem todo pensamento merece morar na sua mente. O problema não é um pensamento ruim batendo na nossa porta. O problema começa quando a gente coloca uma mesa para ele sentar e comer, e serve um café, e entrega a chave da nossa casa e permite que ele faça morada. É isso que muitos de nós fazemos sem perceber. Eu muitas vezes faço isso sem perceber. Talvez você hospede pensamentos como: eu nunca vou conseguir, Deus não me ama mais, eu estraguei tudo, não tem conserto, ninguém se importa comigo, nunca vou vencer esse pecado. Você percebe? E esses pensamentos não são apenas visita. Eles não visitam a gente apenas, passam a governar a nossa vida. E quando a gente começa a tomar as nossas decisões baseadas nele, a gente começa a perder a oportunidade, afasta pessoas, perdemos a esperança, a gente ora menos, a gente sonha menos, a gente vive menos. Né? Isso acontece, gente, acontece comigo. E Jeremias diz algo impressionante: lava o teu coração da malícia. Deus não está falando primeiro sobre o comportamento, ele está falando sobre o coração, porque tudo começa ali. Jesus confirmou isso séculos depois. Ele disse que é do coração que procedem os maus pensamentos. Antes de existir uma palavra, existe um pensamento. Antes de existir uma atitude, existe um pensamento. Antes de existir um pecado visível, existe um pensamento sendo alimentado. E é por isso que o inimigo luta tanto pela nossa mente. Por isso que ele quer a nossa mente. Porque se ele dominar os nossos pensamentos, ele vai influenciar as nossas escolhas. E se ele influenciar as nossas escolhas, ele vai influenciar o nosso futuro. Você vê como é importante. E talvez você esteja esperando que Deus mude essa circunstância. Mas Deus quer começar mudando aquilo que acontece dentro da gente. Porque pessoas curadas enxergam o mundo de uma maneira diferente. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação. Uma perde a esperança e a outra cresce. E qual que é a diferença? Nem sempre é a circunstância. A circunstância pode ser a mesma, mas é o coração. Existe algo interessante na pergunta de Deus, muito interessante. Ele não pergunta: por que você teve um pensamento ruim? Ele pergunta: até quando? Porque pensamento ruim pode surgir, né? Todos nós somos atacados, todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós enfrentamos dúvidas, todos nós passamos por dias difíceis. A questão é outra. Quanto tempo eles permanecem? Você pode impedir um pássaro
de voar sobre a sua cabeça? Não. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você fala, voar pela minha cabeça não tem como, mas um ninho ele não vai fazer. E é exatamente isso. O problema não é o pensamento passar. É ele construir uma casa dentro de você. Talvez você que esteja assistindo o meu vídeo esteja dizendo, mas eu tento mudar e não consigo. Eu falo isso muitas vezes, mas eu tento, eu não consigo. E eu tenho uma boa notícia para mim e para você, que a transformação começa pela nossa força de vontade e ela começa pela presença de Deus. Quanto mais você enche a sua mente da palavra de Deus, menos espaço sobra para mentira e para... É impossível encher um lugar que já está cheio. Por isso Paulo escreve que devemos renovar a nossa mente. Não basta expulsar pensamentos, é preciso substituí-los. E se você apenas tira o medo, mas não coloca a confiança no lugar, o medo vai voltar, que a casa ficou vazia. Se você tira a culpa, mas não recebe o perdão de Cristo, a culpa volta. O coração nunca fica vazio por muito tempo. Sempre haverá algo que quer ocupar o espaço da nossa mente. E a pergunta é, o que está morando aí hoje? Talvez seja a rejeição de alguém, talvez seja palavras que você ouviu, talvez seja um fracasso, alguma coisa que você viveu quando você era criança, talvez um pecado que Deus já perdoou, mas você continua revivendo todos os dias. Enquanto Deus diz, eu já lancei isso no mar do esquecimento, você insiste em mergulhar para buscar de volta. Você está hospedando aquilo que Deus já mandou embora. Hoje Deus faz a mesma pergunta que fez em Jeremias. Até quando? Até quando você vai alimentar esse medo? Até quando você vai acreditar que você não tem valor? Até quando você vai permitir que uma mentira tenha mais autoridade do que a palavra de Deus? Até quando? Essa é a pergunta. Até quando? Talvez esse vídeo tenha chegado até você porque Deus quer libertar a sua mente antes de mudar as circunstâncias. Porque toda transformação verdadeira começa dentro da gente. Antes de Deus mudar a direção da sua vida, Ele muda a direção dos seus pensamentos. Se essa mensagem falou de alguma forma com você, escreve aqui nos comentários, né? Que aí a gente fica assim, pô, que legal, chegou em alguém. E esse é o nosso compromisso diante de Deus, né? Não dar mais morada para pensamentos que Ele nunca quis que permanecessem. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir hoje essa mensagem. Quem sabe Deus não vai usar você para libertar uma mente que está aprisionada há anos. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, que agora eu tô muito empolgada.